Amável ouvinte, a nossa palavra de hoje vai com o título A Velha da Foice. Na parte inicial da década de 1960, fiz uma visita no bairro do Óleo, município de Andelas, Minas Gerais, que ficou na história. O senhor Adolfo Luiz Valim adoeceu e eu fui vê-lo. Depois de visitá-lo em sua morada junto da casa de seu filho, presbítero Anor Valim, num sítio amplo e produtivo, enquanto conversávamos numa área à frente da casa maior, apareceu o senhor Adolfo junto de nós, agitado, assustado, dizendo em alta voz: comigo não, comigo não. Perguntei: o que foi, senhor Adolfo? Ele nos disse: apareceu nos pés da minha cama uma velha com um pano preto na cabeça e com uma foice vindo em minha direção. Eu saltei da cama e gritei com ela: sai pra lá, comigo não, comigo não. Procuramos acalmar o nosso irmão e dizer a ele que não foi nada. Penso que ele estava com febre muito alta, delirando e possivelmente vendo coisas absurdas. Quando criança, eu ouvi dizer que a morte era um tal de Zé Pereira. Volta e meia, alguém, para assustar, dizia: olha, o Zé Pereira está rondando por aí, gente. Depois que me tornei aluno da escola dominical, aprendi na Bíblia que a morte é o último inimigo que vai matando pelo mundo afora e que já tem o seu fim bem marcado. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26, declara: o último inimigo a ser destruído é a morte. O livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Nós não nascemos para morrer, e sim para viver. Deus nos deu uma vida maravilhosa. Colocou em nosso peito o coração que bombeia mais de 100 mil vezes por dia, num total de mais de 9 mil litros de sangue, repito, por dia, distribuindo o oxigênio, mantendo vivo o nosso corpo. Recebemos esta riqueza tão grande e perdemos tudo porque desobedecemos. E porque desobedecemos, pecamos. E porque pecamos, perdemos a vida, passamos a ser mortais. Aí entrou em cena, para executar a nossa falência, não uma velha com uma foice, mas a morte, usando o próprio veneno nosso, o pecado, como aguilhão para nos matar. O boieiro usa aguilhão para tocar os bois. A morte usa como aguilhão, insisto, o nosso próprio pecado para nos destruir, o corpo e o espírito. O apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, declara, capítulo 15, versículos 55 e 56. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Por tudo isso, Deus enviou seu Filho ao mundo para, com seu sacrifício, purificar o homem do pecado, morrendo pelo pecador e ressuscitando para lhe dar de novo um corpo sem pecado, o veneno, o aguilhão da morte, e com a alma salva da segunda morte, o lago de fogo, ganhando assim em Cristo a vida eterna. João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? A nossa resposta tem de ser sim. Então, se Cristo morreu para nos purificar dos pecados, e se já aceitamos e vivemos tão grande salvação,
sabendo que da parte física já temos o corpo em Cristo Jesus, o corpo da ressurreição. E nele, Cristo Jesus, a alma, junto do corpo, na vida eterna. Por que então temer a morte? De jeito nenhum. É uma questão de tempo e de festa, encerrando o presente e vivendo desde já a eternidade maravilhosa com Deus. Seja a nossa oração no sentido de rogarmos a Deus a visão da glória eterna desde já, desprezando a morte e festejando a vida eterna, chamando almas e almas para Cristo, regozijando sempre em nome de Jesus. Amém.